Carl Witt está falando no livro dele, basicamente, né, ele tenta mostrar que houve esse processo de secularização, né, do conceito de escatom, ou de finalidade progressiva e linear da história, né, que veio da linha profética, vamos dizer assim, judaico-cristã, cuja concepção extrapolou, né, abarcou aquela mera visão circular do tempo, conforme praticamente todas as civilizações pagãs, com exceção feita talvez ao zoroatrismo, que já tinha ali mais ou menos uma tendência a isso, né? Tinham, durante todas as épocas, né, a começar principalmente pelos gregos, que tinham esse fundamento filosófico, vamos dizer assim, mas é algo que é quase natural para a percepção humana, porque a própria natureza ela se estabelece e transparece as suas mudanças enquanto formas circulares, né? O ciclo da vida, as estações e o movimento planetário, essa coisa toda, isso daí já implica, né, no próprio movimento, né, implica uma tradução humana, até porque o tempo é uma realidade, segundo Aristóteles, uma realidade imperfeita, porque ele se torna uma realidade perfeita a partir do momento que uma alma, né, numera o movimento, né, consegue perceber no movimento diversas fases, e cujo o princípio e o fim, né, desse movimento pode ser discernidos por essa alma inteligente. Daí derivaria o tempo perfeito, né? Então, em vista dessa perspectiva de que a modernidade, né, com o passar do tempo, o cristianismo inserindo essa noção nova do tempo, linear do tempo, né, que implica a noção de esperança, né, a espera de um futuro, né, então a noção também de futuro e principalmente a noção de progresso ou progressão, né. O que o pensamento moderno fez aos poucos foi desidratar esses princípios da sua origem cristã e foram aplicando, vamos dizer, a grosso modo, no conteúdo empírico, vamos dizer, da natureza e do progresso técnico, né? Na linha da tecnologia, na linha das estruturas sociais e etc. Então, esperança, futuro, progresso vieram da perspectiva escatológica profética, vamos dizer assim, né? No linguajar aí lowittiano. Acontece que o Lowitt, ele começa, o primeiro autor, né, que ele aborda, né, como ele disse, de trás para frente, é o Jacob Christoph Burckhardt, né? E ele vai falar da perspectiva da história do Burckhardt e já começa dizendo que o objetivo específico que ele, né, que esse autor dedicou ao seu estudo de história não foi construir, né, uma história universal, um sistema, né, mas desenvolver apenas um sentido, né, um sentido não universal, né, mas um sentido que implicaria que um estímulo prático para aquele esforço dele, né? Ou seja, ele queria, nos estudos dele, né, dos períodos da história, apenas compreender, vamos dizer assim, aquilo que mais o atraía, né? Então, qualquer pessoa que vai estudar história, né, ele diz que tem que ter essa atração, esse veículo de atração, né? Porque para ele a história não é uma história, não é uma ciência que se refira a fatos ou acontecimentos neutros, né? Mas assim é registro de fatos que em determinada época foi considerada, né, notória ou extraordinária nas épocas passadas. Então toda a história vai ser considerada conforme vamos dizer, o extraordinário, né, de uma outra época, certo? E esse registro ele vai ter mais ou menos o intuito
de lembrar o seu passado, né? No caso de uma nação, no caso de um período, até de uma família, que seja, de uma instituição, aqui, pelo fato de não se esquecer, não ser perdido o sentido histórico, né, das suas próprias existências, a substância da sua existência, né, que tem um ponto de ligação, um elo de ligação entre a sua existência e aquele, vamos dizer, aquele cordão umbilical que liga a sua existência ao o ambiente histórico no qual você existe mesmo, né? E ele vai dizer, o Bucher, nas suas obras, conforme Luiz, que existe 3 critérios aí, né, para essa interpretação, né? A seleção, a ênfase e a avaliação. Só através dessa interpretação avaliativa, seletiva, vamos dizer assim, né, enfática, é que nós vamos poder determinar aí quais são os fatos, né, historicamente relevantes para nós, ou para uma nação, para uma instituição, etc, etc, etc. Então, o Bucher, ele foi um historiador de tipo crítico, né, e de tipo seletivo, né, no século XIX. Ele acredita que, antes de mais nada, você não deve procurar um sentido universal para a história, mas um sentido nas histórias que você, né, selecionou, deu ênfase e avaliou, passou a avaliar, né, conforme um interesse existencial teu ou do próprio historiador, né? Então, ele jamais ele teve a vontade ou a pretensão de competir nos seus estudos aí com a filosofia da história, né? Segundo ele, a sua tarefa era evidentemente muito mais modesta. Então, ele rejeitava qualquer forma de sistema, né? Qualquer pretensão a ideias históricas, assim, né? De conjunto, né? De sistema, como um Hegel, como um Santo Agostinho, né? Porque, na verdade, para ele as histórias, ou a história, é uma coordenação de observações apenas, né? E a filosofia já é o fato, o ato de você se subordinar a certos princípios. Então, teologia da história, por exemplo, né, vai ser refutada por ele, né, porque, segundo ele, segundo Jacob Bucher, a solução religiosa do sentido da história não pertence ao plano empírico das coisas, mas sim à fé, né? É como eu costumo falar aqui, qual é a nossa filosofia da história? A filosofia da história nossa é a fé. Então, nesse sentido, o Bucher está certo, né? A filosofia da história, ela surge de um ato de fé, né? Então, aquilo que surgiu na modernidade, né? Enquanto, vamos supor, os padres da igreja, né, tinham uma ideia escatológica, teológica. Os gregos tinham lá uma visão mais pragmática e circular do tempo, né? Nascimento e morte de todos os fenômenos, inclusive das civilizações, dos governos políticos, etc, etc. O mundo moderno gerou esse novo tipo de analista, vamos dizer, dessas coisas, que é justamente o filósofo da história. O termo foi cunhado por Voltaire, mas ele ganhou, depois de Voltaire, uma grande, vamos dizer, notoriedade aí entre os filósofos e até mesmo os historiadores, e num certo sentido é verdade, né? A solução religiosa aí do sentido da história pertence ao domínio da fé. Nesse daí eu vou até concordar, certo? Mas Bucher, ele se opõe a Hegel, por exemplo, na Teodiceia do Hegel, né? E insiste que a racionalidade da história vai se situar muito além dos nossos conhecimentos. Então, de certa maneira, também ele não está totalmente errado. Está totalmente errado e de certa maneira. A gente pode até ver por quê. Porque, segundo ele, a gente não conhece o segredo objetivo da eterna sabedoria. Tudo bem, a gente pode não conhecer, mas essa eterna sabedoria quer nos fazer conhecer aquilo que convém a nós conhecermos, para que nós participemos da história da salvação, né? O que a gente chama aqui no nosso método de história sintética. Quer que a gente crie um símbolo
adequado, símbolo formal adequado para isso. É o que a gente chama, no caso, de uma história formal, né, que tenha um sentido, né, tanto filosófico quanto espiritual pleno, né? Ele vai se opor também, com toda certeza, a Santo Agostinho, vai desprezar ao esforço teológico de Santo Agostinho como algo que não é tão importante, né? Mas enfim, ele vai se definir como um historiador profano. Em que sentido um historiador profano? É aquele historiador que leva a filosofia e a teologia da história, né, que lidam praticamente com os primeiros começos e os derradeiros fins, né, de todas as coisas. Ele vai falar que o historiador profano é aquele que rejeita, vamos dizer, esse pensamento filosófico e teológico sobre a história, né, e fica apenas com aquilo que ele tem acesso, ou seja, o centro constante da história, que é o centro de mutabilidade da história, né? O homem tal como ele é, tal como ele foi, tal como ele sempre será. Então você já vê aí a tendência, que a gente estava falando, que o Luiz deixa bem claro, a tendência da modernidade em não ser nem um adepto total da concepção grega circular do tempo, nem um adepto total da concepção judaico-cristã da linearidade escatológica, mas sim é algo que perambula entre os dois, né, meio que sem identidade. Então a gente dá uma identidade para isso como que? Como o homem moderno, certo? Pensador moderno. Então ele vai se identificar como um desses historiadores profanos. Por quê? Porque ele vai lidar com o homem tal como ele é, como ele foi, como sempre será. Então não tem progressividade para o homem, né? Então ele está aí pensando como um grego e vai recusar qualquer tratamento a respeito dos fins últimos, né? Então não está nem aí para um sentido virtual da história, né? Um sentido final, um escato, uma finalidade, né? Vai se considerar nesse sentido um verdadeiro ceticismo, um verdadeiro cético, né, que encontra o seu lugar no mundo justamente naquele ponto onde o princípio e o fim, né, não estão, ou seja, ele está no meio constante do movimento, ele está ali onde as coisas acontecem, que é justamente onde todos nós estamos, realmente onde as coisas acontecem, e é ali que ele vai ter que encontrar algum sentido, certo? O sentido tem que estar ali, esse movimento constante, e não num fim, né, vamos dizer, num fim que não aconteceu historicamente, porque está dado para o futuro, e que foi projetado, né, sei lá, pelas condições, né, inerentes à existência do historiador que especula, ou do filósofo da história, ou do teólogo da história, certo? Acontece que esse movimento constante, como o próprio nome diz, ele tem uma constância, porque ele é constante, claro, né? Então o próprio fluxo da história ele vai ter esse caráter constante, né? Mais especificamente uma continuidade. Aí que está, o único princípio admitido por Jacob Burckhardt é a tal da continuidade, né? Todo o significado da história vai depender dessa continuidade, e ela vai ser comum a qualquer tipo de avaliação específica de um fato histórico. Então, tudo que você vai estudar em história, você vai encontrar o quê? Um antes e um depois, no sentido de uma continuidade. Um fato não poderia acontecer se antes dele não existisse uma condição factual, né, que guardasse em potência a atualização deste fato, e também um fato seguinte, cujo qual a potência está dada exatamente neste fato médio, ou seja, está entre os dois, fato presente. Então tem que existir a continuidade, e é ela
que é o único, vamos dizer, sentido da história para o nosso querido Jacob Burckhardt. A continuidade, para ele, é mais do que um mero prosseguir. As coisas vão prosseguindo, né? Não é só um mero prosseguir. E também é muito menos do que um desenvolvimento progressivo. Então ele não vê ali simplesmente um acaso do prosseguir, né? Um negócio totalmente livre e solto, mas também ele não vê algo, vamos dizer, que contenha uma noção de progresso, de linearidade, de chegar num ponto de perfeição, né? A continuidade é algo que está entre essas duas coisas, não é nem o livre acontecer das coisas sem sentido algum e nem o acontecer, né, mediado por algum sentido final, né? Por quê? Porque na ideia dele, na cabeça dele, a mente humana, a alma humana é um homem. Há muito tempo ela se complementou, ela se completou, não tem mais o que se desenvolver, não tem mais um progresso, aquilo já está dado, né? Então, a continuidade histórica consciente tem que constituir uma condição para que, de certa maneira, uma condição de esforço consciente que relembre e renove o próprio legado, aquilo que você recebeu dessa continuidade, né? Aquilo que você recebeu para estar aqui presente, existindo nessas condições. Então, o que seria um mero prosseguir já não é um mero prosseguir, ele envolve um elemento de esforço, que é justamente o que ele vai chamar de tradição. Então a continuidade, ela guarda, vamos dizer, que está entre o mero prosseguir e um desenvolvimento progressivo, é justamente o esforço humano, né, de guardar aquilo que lhe foi legado, que é realmente importante para a sua existência atual, né? Então, para Burckhardt, a continuidade histórica consciente é constituída pela tradição. Logo, a continuidade espiritual, também, né, constituída pela consciência histórica, vai ser uma das principais preocupações da existência do homem. Por quê? Porque ele recebeu, de certa maneira, o legado tradicional dessa espiritualidade. Então você vê que o Burckhardt, apesar dele não acreditar que historicamente há uma progressão, há um sentido final, onde as coisas estão evoluindo, etc, nele está essa tendência. A tendência da continuidade em Burckhardt é uma mistura entre aquela continuidade circular grega ou pagã, vamos botar aqui assim, pagã, né? Porque do pensamento pagão, onde as coisas não tem novidade, as coisas simplesmente se repetem no eterno retorno, em contraposição à linearidade escatológica de um fim, né, de um futuro, de uma esperança e de um progresso, em vista de uma perfeição final, que veio com a cultura judaico-cristã, ou a concepção judaico-cristã. Então, ali você vê esses dois elementos: o elemento de que as coisas elas acontecem, né, sem um fim determinado, simplesmente elas acontecem, mas que nesses acontecimentos existe um esforço humano de guardar alguns elementos que são essenciais para a sua existência atual, que é justamente a continuidade. Essa continuidade já é o que em Burckhardt uma secularização, né, da noção cristã escatológica de desenvolvimento em vista da finalidade, né, que é, no caso, a salvação. Então, a salvação para Burckhardt está reduzida a esse elemento ascético do homem, esse esforço do homem em constituir em tradição aquilo que é dado pela continuidade, né? Então, o valor da continuidade é justamente a tradição.
ele vai dizer que a continuidade, no caso, indicaria não só o significado da duração formal, né, dos acontecimentos, né, da história enquanto tal, mas também da sua necessidade de preservação. O valor dessa continuidade consistiria na continuação mais consciente, né, da história, daquilo que é realmente relevante, né, que foi selecionado enquanto tradição histórica. E ela deve ser o quê? Nessa continuidade, ela deve ser preservada. E ela deve ser preservada em vista praticamente, né, basicamente do quê? Daquilo que ele vai chamar de vontade revolucionária. Então Booker acredita que desde a Revolução Francesa existe uma desintegração rápida da tradição, né? Então o motivo, vamos dizer, particular ao pessoal dele no seu estudo de história vai ser esse apego desesperado à noção de continuidade, que é o norte da coisa, né? Vamos dizer, o escatom vamos dizer, a influência do escatom cristão, judaico-cristão, profético em Booker foi reduzida à ideia de continuidade e tradição. Então ali que está o sentido para ele, não está lá no fim derradeiro da história. Mas ao mesmo tempo, onde está a influência pagã, grega, clássica, do nosso querido Booker? Está na ideia de que não existe fora do ciclo do tempo um progresso em direção a um estado final perfeito. Mas isso daí constitui uma criação humana, um esforço humano, que é justamente a tradição. Você vê os dois elementos aí, né, combinados aí, meio que não aleatoriamente, mas combinados de certa maneira, num certo grau, na figura desse sujeito, desse Jacob Burckhardt, né? Então, vamos dizer, ele, pelo valor dessa tradição, dessa continuidade, né, em vista da continuidade, ele vai ter, vamos dizer, uma reação veemente em oposição à tendência revolucionária, principalmente na sua época, né? Então, ali no século XIX, ele ali defendendo, né, a missão de ter uma consciência histórica. A consciência histórica é você dar valor justamente àquilo que tem continuidade, né? Continuidade temporal. Então, ele, em vista da defesa desses valores, ele vai se opor aos movimentos radicais ali, né, que existiram no século XIX, né? Aquela ideia também da radical de democracia, que segundo ele não vai conduzir a liberdade porcaria nenhuma, mas apenas uma mediocridade, tipo novo de despotismo, e isso realmente é o que nós vemos no século XX, né? Como as pessoas se tornaram medíocres por crerem pretensiosamente que eles são livres dentro de uma democracia, mas não veem a crescimento um novo tipo de despotismo, né? Que já não é mais o despotismo do Condottiere, né? Daquele sujeito, né, militar que chega lá, um Hitler, um Stalin, mas de corporações ou de estruturas financeiras ou de ideias, né, ou seja, de grupos humanos que são conduzidos por ideias, por uma tradição e por uma tradição que tem continuidade, né, nas palavras aqui do Booker. Então ele vai se opor a isso no seu tempo, né? Pois ele acredita que isso daí tem um percurso que vem desde a Revolução Francesa e que é justamente o que criou a questão do cesarismo, né, de Napoleão, que teve uma lógica final, aliás, derivou de uma lógica revolucionária que já começava lá no Rousseau, né, e foi executada, enfim, pelos próprios jacobinos. Então Napoleão foi um filho disso
tudo, né? Filho dessa tendência revolucionária que estava cortando o processo de continuidade da tradição, né? Então, vamos dizer, a própria emancipação das massas modernas, né, da antiga hierarquia social, da autoridade religiosa, vai originar aquilo que nós conhecemos como nacionalismo, né? O militarismo como fontes únicas da ordem social. Então você vê que isso está condensado em Napoleão, né? Nacionalismo e militarismo são as condições necessárias para que nós garantirmos a ordem social democrática. Então Booker era um sujeito que estava descontente com todas essas tendências que vinham aqui a romper com a continuidade de uma tradição que era essencial e natural para que os homens pudessem se constituir, né, no estado atual da sua própria vida. Então nesse descontentamento aí do Booker em relação a esse movimento revolucionário, a essa tendência revolucionária que vinha romper com aquilo que ele mais prezava, né, o sentido da história, que é a própria noção de... Nossa, passou um Boeing 747 agora. A própria noção de continuidade que constitui as tradições, né, estava em perigo por causa dessas ideias, né? Então ele foi lá, se retirou, né, ficou, né, isolado aí, fugiu para viver mais à margem aí da sociedade, né? Ficou lá na sua privacidade, como diz o Carl Luigi, privacidade estoica epicuriana, ficou lá na quietinha dele e dizendo que a tirania imposta lá à vida espiritual do homem do seu tempo, sob o pretexto de um maior grau de, sei lá, de educação, né? Que na verdade era nada mais que um aliado secreto do capital, e isso tudo aí para ele constituir uma espécie de decadência. Então na Europa, né, estava acontecendo algo parecido com o que havia acontecido, né, na época do próprio Império Romano, né, uma série terrível de guerras, sublevações, né, e um despotismo econômico militar, do qual tanto os democratas e liberais como os proletários, socialistas acabarão por se submeter aí a essa vulgarização, né, e padronização da vida. E ele não estava errado. Isso tudo vem se condensando realmente na formação de um novo tipo de totalitarismo, um novo tipo de tirania, onde a democracia é utilizada justamente como uma arma para se destruir ou cortar a continuidade tradicional, por exemplo, da igreja, ou dos valores, etc, etc, etc. Quer dizer, apesar de ele ser um historiador profano, ou seja, um filósofo, não pode chamar o Booker de filósofo, ele mesmo rejeita isso, mas seria um pensador da história, né? Um historiador pensador. Ele não está totalmente errado, né? Apesar dele, né, ter esse problema aqui da secularização, né, do progresso e a mistura com o elemento circular do tempo aí, das culturas pagãs, é o homem moderno, né? Ele tem um valor aqui, não é totalmente desprezível, claro que não. Quem somos nós para ficar também criticando um cara desse que fez obras aí excelentes sobre a história da arte e tudo mais, um grande conhecedor aí do mundo helênico, romano. Então, algumas considerações dele podem parecer até errôneas, mas algumas não, se a gente souber pegar pelo lado certo da coisa. Então esse negócio da vulgarização, aí, padronização da vida, né, essa, prevendo aí lá um estado totalitário governado, olha que interessante, as palavras que o Carl Luigi usa, talvez Booker mesmo usou, terríveis simplificadores,
invadirão a Europa e dominarão com atroz brutalidade, escarnecendo da lei, totalmente indiferentes à liberdade e à soberania do povo. É exatamente o que aconteceu com a Europa depois, no período aí pós-guerra e entre guerras, entendeu? Então é uma espécie de premonição que o Burckhardt teve, né? Tem até um trecho dele no livro que é o seguinte, ó, ele falando: perspectiva-se a longa e voluntária sujeição a Führers e usurpadores individuais. As pessoas deixaram de acreditar em princípios, mas acabarão talvez de tempos em tempos por acreditar em salvadores, né? Então você vê aí a figura do Hitler, a figura do Stalin, do Lenin e tantos mais aí, né? O Burckhardt também não estava marcando toca, não. Então essa nova autoridade aí, né, deixou de ser, segundo Burckhardt, ou deixaria de ser uma autoridade de tradição. Seria um resultado de uma reação revolucionária. Então a tônica, né, dele na questão da continuidade, o amor apegado à noção, o princípio de continuidade na história, o único que existe, sem esse negócio de sentido final, escatologia, tudo isso aí, coisa da fé. Não, vamos pegar aqui o que empiricamente a gente consegue constatar. O que empiricamente a gente constata é o seguinte: a continuidade é importante nisso, ele estava certo. Claro que o pensamento dele não é pleno, que conforme a gente entende Santo Agostinho e tudo mais, mas não tem como negar que a continuidade da tradição, por exemplo, a transmissão, né? Por exemplo, qualquer sacerdote, ele é sacerdote por conta de uma continuidade, certo? Empírica, espiritual, mas empírica também. Se eu ter outro sacerdote ali, consagrando aquele, ordenando aquele, então é compreensível, né? Segundo Carl Luiz, que Burckhardt tinha, né, esse amor tremendo pela continuidade. Porque consciência histórica e continuidade tem para ele um caráter sacramental, é algo tipo sagrado, são quase que a religião do Burckhardt, né? Então só aqueles acontecimentos que estabeleceram um certo contínuo na tradição ocidental é que ele vai, né, manter um elemento, vamos dizer, de interpretação teológica, ou como que providencial ou sagrado, né? Para ele, essas relações, os acontecimentos que compõem uma continuidade, né, no sentido da tradição ocidental, é que ele vai ter, né, vamos dizer, vai passar um verniz ali de sacralidade, né? Então, olha só, a nossa continuidade histórica foi criada, né, segundo o Burckhardt, pela helenização do Ocidente, após a Alexandria, e da unificação política e cultural durante o Império Romano, né? A preservação de toda essa complexa cultura ocidental, né, antiga, foi empreendida pela Igreja Cristã, né? Então olha só, aí existe aí um grande objetivo histórico aí, né? Que seria a criação de uma cultura universal comum e, consequentemente, a difusão dessa religião universal. Então o Burckhardt admite, né, que após a helenização do Ocidente e a unificação política e cultural durante o Império Romano, esse tipo de acontecimento foi preservado, né? Ou seja, quem garantiu a continuidade disso daí foi a Igreja Cristã. Então esse seria um objetivo histórico, né? Então o que ele via de universal aí na história? A própria continuidade da cultura e da religião. Então, se existe algo a apreender, né, estudando história, será o conhecimento concreto da nossa verdadeira situação. Qual é a nossa verdadeira situação? Olha só, o mundo que a gente vive hoje, agora, aqui, a nossa circunstância é exatamente a continuidade
foi, né, a preservação desses, né, desses pontos de convergência entre a civilização helênica, né, processo de expansão helênica do Ocidente, e o processo de unificação cultural e política, né, que a religião cristã abarcou e preservou e constituiu uma tradição contínua no tempo. Então, a nossa verdadeira situação é essa continuidade. Ou seja, uma continuidade que envolve luta, sofrimento, glórias, misérias, guerras, períodos de paz, tudo é significativo, mas nenhum revela um sentido básico ou um objetivo final, segundo Buchard, apesar disso. Então, essa preservação, essa continuidade desse mundo, né, ocidental, que é a nossa situação, para Buchard, não é uma continuidade, uma preservação em vista de um progresso final, mas em vista da própria preservação, porque a gente necessita disso agora aqui para viver. Foi isso que nos constituiu e é isso que nos constitui. Então isso é importante, né? Importante. A gente não pode deixar as garras da revolução ou da tendência revolucionária extirpada aqui, certo? Então, a única conclusão válida para se extrair desse cenário todo aí, certo, da história, é a noção de tributação. Somos tributários dessa civilização, né? Somos tributários disso. Então, essa mera continuidade, sem começo, sem evolução, sem fim, não vai permitir um sistema buchardiano, vamos dizer assim, né? Mas a sua reflexão sobre a história, atualmente, segundo Carl Luiz, é a mais válida, é moderna, na medida que compreende a posição clássica, né, dos gregos, bem como a posição cristã. E ele sabe que ele sabia que o espírito da antiguidade já não era o nosso espírito, e também 2000 anos já nos separam do cristianismo, certo? Então o que liga essas duas coisas, a antiguidade e o cristianismo, e nós? É a condição concreta da continuidade da tradição que chegou a nós e que nos constituiu, e nós somos necessariamente tributários dela. Então, ele não vai olhar para o Hegel e Santo Agostinho, né, e vai admitir que a construção deles ali intelectual, né, teológica ou filosófica, ele não vai ter um sentido de realização. No caso, a história não vai ter um sentido de realização, a não ser a realização que já está dada aqui e agora, nas condições, né, atuais daquele que consegue perceber na tradição uma continuidade que o constitui. Então, Buchard vai acreditar que nós vivemos hoje, né, separados, né, enquanto homens separados, né, dessa tradição, dessa continuidade, a gente vai ser bárbaros civilizados. Então ele vai evocar a figura dos heróis do deserto, que é justamente uma atitude radical daqueles que abandonaram as cidades, né, foram para os desertos, para os mosteiros, naquele período onde Roma estava naquela tribulação toda, e foram eles que mantiveram ali, vamos dizer, as rédeas, né, através ali da conservação da educação cristã, aquela coisa toda. Ele vai olhar para esse período clássico de desintegração, né? Os seguidores do Cristo lá se opuseram aos vícios, aos prazeres, à sociedade decadente, e foram em vista da conquista das almas dos homens, né? E também desse ideal ascético dos heróis do deserto.
Ele diz que nessa época nossa condição semelhante nos advém. Justamente a única esperança para o Bucher residia, no caso, nos espíritos ascetas, aqueles que viveriam, né, de forma austera, abnegada, em renúncia, em vez de entrar no delírio do progresso, da prosperidade, que é justamente o que ele diz, o que ele acha que são os elementos, né, que constituem a tendência revolucionária, que quer cortar o fio da continuidade dessa tradição. Então, ele praticamente vai dizer que é necessário, né, ou seria necessária a existência de verdadeiros mártires, né? Ele pensou que somente a religião, e pensou com clareza, somente a religião pode salvar essa nova humanidade, ou essa, né, humanidade rebelada em relação à tradição, da violação da alma humana. A educação liberal, o mito do progresso, nada disso daí vai salvar o homem da violação da sua própria alma. Pois, entre aspas, segundo ele, abre aspas para ele, sem um anseio transcendente que prevaleça sobre todo o clamor pelo poder, pelo dinheiro, nada terá utilidade. Então ele vai falar, se só a verdadeira religião, não só a religião pode salvar o homem da violação da sua alma, qual verdadeira religião? O cristianismo autêntico, que é, segundo ele, essencialmente ascético, né? Então, para ele, esse negócio da cristandade que vive em harmonia com o mundo, temos que nos adaptar ao mundo, né? Para ele, nada disso valia. Chegando ao ponto dele mesmo dizer, abre aspas, quão intensa foi a religiosidade dos antigos hereges comparada com a dos cristãos modernos. Então, para Bucher, o cristianismo reduzido à moralidade, né, foi destituído das bases sobrenaturais e doutrinais, já não é a mesma religião. Já não é a religião com uma, vamos dizer, espiritualmente com uma continuidade. Algo já foi desligado dali. Então, é um cristianismo reduzido ao humanitarismo, a tendência humanitarista no cristianismo, né? E esse modo de aparência, o modo de essência, o modo de ser da religião não vai garantir, né, a inviolabilidade da alma humana. Não vai poder apelar ao mundo secular como uma religião inspiradora, mas como uma religião humanitária, né? Que, segundo ele, já viveu seus grandes tempos e não vive mais. Ou seja, Bucher tem um quê de decadência aqui também. Ele não vê um progresso na história, mas ele vê uma decadência, né? Que já é uma coisa estranha aqui para se analisar. Então, segundo ele, isso daí ele está certo, a moral suplantou a fé sobrenatural, se tornou autônoma, né? E foi justamente isso que gerou aquilo que nós chamamos de moderna filantropia. O que é a moderna filantropia? A moderna filantropia não é o amor ao próximo, a caridade, mas é o amor à vida mundana e aos seus interesses. Então, no fato de você, a filantropia moderna, no fato de você ajudar o próximo dentro desse novo ideal aí, né, filantrópico, abre aspas para o Bucher, a filantropia moderna não vai passar de um acompanhamento do espírito do lucro.
procurando fomentar a atividade de ajudar o homem a conseguir o melhor ajustamento na sua existência terrena, ou seja, a fé sobrenatural, a caridade sobrenatural já não participa mais dessa moderna filantropia. Por quê? Porque ela é conduzida pela moralidade, né? Uma suposta moralidade cristã que já está em dissonância com a fé sobrenatural, com aquilo que justamente caracteriza a religião verdadeira. Então, apesar de toda a religiosidade que nós encontramos hoje em dia, já na época do Bucer, como ele mesmo dizia, as pessoas já não estão mais dispostas, né, a deixar para lá as vantagens e os benefícios da própria cultura moderna. Então, olha só, Bucer é um moderno, mas que ele está vendo justamente qual é a condução que o mundo se encontra, ou a cultura se encontra, né, quando ela começa a se ver aos poucos sendo desligada desse fio condutor da história, que é a continuidade, né? Óbvio, Bucer vê ali o contraste entre os cultos lá pagãos, né, politeístas, e a religião cristã, né, a ponto dele mesmo crer corretamente que a religião cristã é uma fé transcendente numa redenção futura. Olha que interessante, porque ele não vê isso na história, mas ele vê isso naquilo que garante a continuidade na história. Quem garante a continuidade da tradição na história é a fé transcendente. Mas ele não vê na própria história uma continuidade progressiva a uma finalidade, no sentido da fé transcendente. Ele perdeu isso. Então, ele se caracteriza como um pensador moderno da história, condensa os dois elementos, o elemento clássico, ou pagão, ou grego, e o elemento profético, ou cristão, ou escatológico, certo? No seu pensamento. Então, finalizando, o Bucer estava convencido que tínhamos que retomar a essa inspiração fundamental, ao invés de se acomodar ao novo estado de coisas, da civilização, tal. Né? Inclusive, ele diz que o verdadeiro teste da religião estava na tentativa dela se associar à cultura. Como ela se associa à cultura? E isso daí foi o que vimos na Idade Média, né? Onde a cultura cristã, ou melhor, a característica da cultura cristã foi possível não porque a igreja ensinou o mundo, né, aquilo que ele já sabia sobre as coisas, né, mas porque a igreja imprimiu neste mesmo mundo uma ideia extra-mundana, né, uma fé transcendente. Então, o Carl Lewis, no seu livro, ele vai terminar essa análise sobre o Bucer falando que a honestidade dele é não apresentar uma falsa solução, né, sobre a história, mas limitando-se a se referir ao problema. Então, ele não tinha um moderno preconceito, vamos dizer, do Hegel, né, segundo ele, onde a história é um processo cumulativo, né, de um desenvolvimento progressivo, né, porque isso fez com que o cristianismo fosse, né, se embrenhando no universo secular da história e depois agora sendo expulso dela, certo? Então, o gênio do mal da vida moderna é a luta pelo poder, a luta pelo lucro, aquilo que se opõe diretamente ao sofrimento voluntário e à não resistência, né, ao ascetismo ou o heroísmo do deserto, que Bucer via que foram as forças principais aí para que fizeram a ligação, né,
entre a cultura helênica e o direito político romano. Certo? Então a fé transcendente pegou essas duas coisas e deu continuidade a elas num outro sentido. E é justamente isso que o Bucer vê que nós estávamos perdendo e não deveríamos perder por conta do princípio de continuidade, certo? O princípio de continuidade para o Bucer é justamente o próprio sentido e não algo que está por vir um desenvolvimento linear. Então é isso. Vou terminar por aqui. Na próxima a gente vai pegar aquele que todo mundo conhece, figurinha, né, carimbada aí, Karl Marx. Beleza, pessoal? Até a próxima. Vamos que vamos.